A paz do Senhor, bom dia. Começar esse dia lindo que o Senhor nos fez, diante da palavra dele, né? Hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 19, vai dizer, as cidades de refúgio. Quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade, com uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar lenha num bosque, e quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar o cabo, atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar a vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande, acontecer que, irado, o parente encarregado de fingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, seu Deus, ampliar seu território, conforme jurou a seus antepassados, e lhes der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, se sempre amarem ao Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. Com isso vocês evitarão a morte de inocentes da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficará à espreita dele e o atacar e matar, fugindo depois para uma das cidades de refúgio. As autoridades da cidade do homicida enviarão representantes à cidade do refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima, para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim tudo irá bem com vocês. Então o Senhor tinha essa preocupação, né? Com toda a parte civil também, né? Porque eram muitas pessoas e poderiam acontecer acidentes assim. E criando essas cidades de refúgio, poderia se essa pessoa inocente, né, estar protegida. Nós temos um Deus que cuida de cada detalhe. Nós precisamos confiar nele. Vamos lá. O interesse pela justiça. Quando tomarem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos da divisa que seus antepassados colocaram. Não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa desse modo. Vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Era a lei daquela época, né? Capítulo 20. Normas acerca da guerra. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros
e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Lindo isso, né? Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem se tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Então os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou. Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa, tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se tiver, vai para casa, antes que amedronte mais alguém. Olha que segredo. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da terra os servirá com trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor seu Deus lhes entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor seu Deus entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes, e não à cidade dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessa cidade que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo, destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou. Isso evitará que os povos que que os povos da terra que ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machado, comam os frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigas para que vocês as ataquem? Cortem apenas árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem para fazer os equipamentos necessários no cerco à cidade inimiga, até que ela caia. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós e nos ensina em cada batalha, que nós possamos nos dobrar ao Senhor e aprender com Ele. Abba, Pai, nós te damos graça nesse dia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. É bom ter o Senhor. É bom confiar em Ti. Deus, nós queremos a cada dia ouvir a sua voz. Até que o Senhor tenha nos ajudado, até que o Senhor tenha nos sustentado. Abençoa-nos nesse dia, ajuda-nos a romper para a sua glória e a viver a sua palavra integralmente. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem e amanhã a gente está de volta.